enorme estar aqui com vocês, né? Agradeço aí ao professor Edmar, ao grupo, né, Renagre, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco do que a gente sabe, né? Eu costumo dizer que o pouco se torna muito quando compartilhado, né? E gostaria também de parabenizá-los aí pela iniciativa, pelo projeto, né? Estive aí acompanhando algumas palestras, inclusive na terça-feira, né? Uma incrível palestra do professor Otávio, né? Uma pessoa com uma experiência enorme na área. E para a gente, né, para nós aí que estamos no início dessa jornada, isso é gratificante, poder estar participando desses momentos, né, desses momentos onde tem pessoas desse calibre, né, e participar dessa troca de conhecimento. Então, para mim é uma satisfação muito grande, né, estar aqui hoje com vocês, falando um pouco a respeito dos aspectos, né, gerais do manejo da fertilidade do solo, do cerrado, né, embora o tema aí seja, né, abrangente, não só, aliás, abrange, né, aspectos gerais, mas a gente vai pontuar aí algumas coisas naquilo que a gente entende que é importante, né, muitas vezes a gente não vê isso na sala de aula, né, e por algum motivo ainda não se teve a oportunidade de vivenciar, né, algumas coisas na prática, então vamos aí aproveitar e pontuar algumas coisas também, tá? Então, sem mais delongas, nós temos aí um tempo para ser seguido, né? Vamos iniciar aí o nosso bate-papo, né? Então, pelo que eu observei aqui, né, em termos de dinâmica, no final aí da palestra, acho que nós vamos ter aí um espaço para questionamentos, né? Comentários, enfim. Então, vamos lá, dar início, né? Então, falar de cerrado brasileiro hoje, pessoal, é falar de produtividade, né? Não tem como. Não só no âmbito nacional, mas a América Latina e também a nível mundial, né? Quando se fala em cerrado, hoje é uma das principais regiões produtoras aí, sobretudo no que diz respeito na parte de grãos, né? No Brasil, o cerrado ele é o segundo maior bioma, né? Ocupando aí cerca de 21% do território nacional, ou seja, cerca de 200 milhões de hectares, perdendo apenas para o bioma amazônico, né? Então, o bioma do cerrado nem sempre foi assim, né, em termos de produtividade. Se a gente pegar um pouco do histórico, né, dessa região, antes do Programa de Desenvolvimento do Cerrado, ou mesmo do Programa de Cooperação, né, Nipo Brasileiro de Desenvolvimento de Cerrados, as chapadas dos cerrados elas possuíam um valor econômico um pouco menor em relação, né, a outras feições geomorfológicas, né. No entanto, com o desenvolvimento aí de novas tecnologias, né, próprias para o cultivo nesse ambiente e o avanço da fronteira agrícola sobre a vegetação nativa, hoje nós temos praticamente o cerrado inteiro produzindo, né. De modo geral, os solos, né, desse bioma, ele apresenta características de baixa qualidade no que se refere à quantidade de cálios trocáveis, né. Então, em termos químicos, são solos aí com uma série de limitações. No entanto, apresenta boas características físicas, né, tais como relevo plano, perfil profundo, boa porosidade e estabilidade dos agregados, né. Então, se a gente pegar, né, nos últimos anos, o histórico da agricultura no Brasil, ela sofreu uma grande expansão, né, sobretudo a agricultura de energia. Então, quando a gente faz um paralelo aí de áreas, né, para onde a agricultura ela acabou aí adentrando, né, com a região do Cerrado, basicamente foi para essa região que as principais culturas, né, acabou avançando aí nos últimos anos, né. Por exemplo, se pegar a própria cana-de-açúcar, né, nos últimos anos ela avançou para regiões do oeste do estado de São Paulo e hoje nós temos cana-de-açúcar sendo produzido praticamente no Brasil inteiro, né. E essas regiões, né, elas são caracterizadas aí por ter solos ácidos, né, baixa disponibilidade de nutrientes, portanto, uma deficiência generalizada de nutrientes, e, além disso, concentrações elevadas, né, de alguns elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio e o manganês ainda, né, hoje ainda nós temos aí algumas áreas com problemas de manganês que apesar de ser um nutriente, mas ele em algumas situações acaba sendo problema também, né?
Bom, então, como as principais causas, né, de expansão da agricultura no Brasil, nós podemos citar aí algumas, como, por exemplo, como eu já comentei, o próprio preço, né, de aquisição dessas terras, que hoje já não é tão barato assim, né? Além disso, o seu processo, se a gente observar, né, o processo natural de utilização, ele avança inicialmente aí de solos mais argilosos, né, e depois passa para solos mais arenosos, principalmente aqueles de pastagens degradadas, né, enfim. E aí, com a consolidação de sistemas, por exemplo, do sistema de plantio direto, né, e a própria expansão do sistema de integração agropecuária, nós conseguimos aí um aumento, né, no potencial de produtivos na área, sobretudo na área do cerrado, né? E tornar essas áreas produtivas, né, é um desafio, né, quando se fala aí, principalmente atendendo o critério de sustentabilidade. Então, obter altas produtividades, né, de modo que não afeta de forma significativa o meio ambiente, se tornou um grande desafio. E a gente tem conseguido, né, aos poucos, hoje isso já é uma realidade, né, graças, né, a pesquisas que têm sido desenvolvidas, né, pesquisas agropecuárias, mesmo com algumas limitações. A gente sabe que fazer pesquisa hoje no Brasil não é fácil, sobretudo aquelas pesquisas, né, de longo prazo. O professor Edmar e o pessoal do Renagre com certeza sente isso na pele. A gente que é da pesquisa sabe que não é fácil, mas a gente tem acabado aí, de uma certa forma, criando tecnologias, né, felizmente. Então, essas tecnologias provenientes dessas pesquisas é o que tem nos permitido, né, produzir nesses ambientes. E aí, quando a gente se fala em produção, nós temos uma série de fatores que limitam ou que controlam aí essa produção, né? Hoje se fala aí em mais de 50 fatores de produção, e aí elas estão linkadas, né, nesses setores aqui, principalmente eu destaquei aqui esses 4 setores: o manejo, né, o clima, a planta e o solo. Os solos, né, quando a gente entra aí no universo dos solos, nós temos uma imensidade de fatores que limitam a produtividade, né? E a fertilidade do solo está entre aí as principais, né? No geral, ele é um segundo fator que limita a produtividade agrícola, né? E aí, quando a gente entra na fertilidade do solo, né, propriamente dita, nós temos a parte química, né, que tem ganhado aí, eu acredito que a maioria dos olhares, né, mas a gente costuma dizer que a parte química da fertilidade ela é apenas a ponta do iceberg, né? Aí nós temos a parte física também e a parte biológica. Então, na verdade, a fertilidade do solo ela está aí linkada a esses três, digamos, 3 pilares, né? Bom, então, um dos passos, né, para você manejar aí, ou dar início ao manejo, ou construção da fertilidade do solo, é conhecer os solos, né? E aqui eu aproveitei, trouxe aqui para a gente estar analisando os principais solos do Cerrado, né? Você tem aí o latossolo com quase 50%, abrangendo aí essa região, as areias quartzosas e os podizólicos. Os podizólicos, né, apesar de ser aí os mais férteis, eles ocupam os relevos mais acidentados na paisagem, né, e até pouco tempo, esses solos, o pessoal tinha um pouco de restrição de entrar, justamente aí pela a maior suscetibilidade à erosão, né, mas como eu falei, né, a gente acabou desenvolvendo aí algumas tecnologias que acabou permitindo a gente também adentrar nesses solos, e aí hoje nós temos também esse tipo de solo produzindo, né. As areias quartzosas, ou os neossolos quartzarênicos, né, por serem solos distróficos e áridos, né, ou seja, ele é um tipo de solo aí que nós temos, só para vocês terem uma ideia, menos de 0,5% de carbono no horizonte A, né, e menos de 0,02% de carbono no horizonte B. Então, é um tipo de solo também que até um pouco tempo, né, se a gente voltar aí alguns anos atrás, ele tinha um pouco de restrição, né, no que se refere à produção, né, a utilização para a produtividade agrícola. Bom, já os latossolos, né, por sua vez, né, que ocupam aí a maioria, né, são solos que considerados suave ondulado, ou seja, contém aí 3 a 8% de declividade, né, sendo, portanto, mecanizáveis, né, e em sua maioria são solos também distróficos, né,
porém com uma propriedade física aí bastante adequada para a sua utilização, né? Quanto às propriedades físicas, esses solos, eles são altamente porosos, né, que é uma característica desses solos, ou seja, cerca de 70%, né, sendo que desse percentual aí, metade ela é constituída por macroporos e a outra metade por microporos. E aí, um ponto relevante, né, uma característica que cabe aqui, inclusive, a gente chamar a atenção, é a questão da disponibilidade de água, né? Os latossolos, só para você ter uma ideia, ele retém apenas cerca de 1 milímetro de água para cada centímetro de solo, né? E além disso, né, essa água ela fica retida principalmente dos micropólitos agregados do solo, ou seja, a disponibilidade de água, né, no solo ela depende da estrutura, né? Mas a gente tem conseguido aí fazer alguns manejos, né, adotar algumas tecnologias, trabalhar inclusive o aporte de palhada no solo, trabalhar a matéria orgânica e conseguir produzir sem problema algum. No que se refere aos aspectos nutricionais, né, como eu falei, esses solos, assim como a maioria dos solos do Brasil, são solos ácidos, né, com baixa disponibilidade de nutrientes e elevado teor de alumínio, né? O alumínio, que é um problema muito sério que nós temos hoje, né, sobretudo nos solos do cerrado, ou seja, quando o pH do solo, né, ele está abaixo de 5,5, né, o alumínio ele acaba se dissociando, né, na solução do solo, tornando-se potencialmente tóxico para as plantas, né? E esse alumínio ele pode afetar a planta tanto de forma direta, né, prejudicando principalmente o seu sistema radicular, como também de forma indireta, né, interrompendo processos essenciais, como, por exemplo, a própria absorção de água e nutrientes, né. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada, né, alguns níveis padrões aí de algumas propriedades do solo do cerrado, né. Então, se tem aí a acidez, por exemplo, o fósforo, né, que é uma das grandes limitações também dos nossos solos, né. A gente tem aí um problema muito sério de fixação no solo, né. Inclusive o professor Otávio, na terça-feira, fez aí um respaldo muito bom, né, a respeito do solo, inclusive apontou aí algumas estratégias para né, se fazer aí o aumento da disponibilidade do fósforo no solo, que é uma das limitações que a gente tem aí nos nossos solos, sobretudo do cerrado. Porém, não adianta nada, né, você conhecer os padrões, sendo que você não conhece. O que realmente importa é conhecer o solo que você está atuando, né? Conhecer o nosso solo, né? Principalmente considerando que existe uma variabilidade muito grande, né? Uma variabilidade espacial entre os solos, no que se refere aos atributos, seja eles químicos, físicos ou biológicos. Então, o que na verdade, um dos primeiros passos, né, para você começar a definir estratégia de manejo, ou mesmo construir aí um manejo de fertilidade do solo, é conhecer seu solo. Então, a primeira etapa é fazer um bom programa de adubação e calagem, né? Hoje não é possível fazer agricultura sem fazer uma calagem, né? E o primeiro passo é você conhecer, fazer uma amostragem, né? E essa etapa ela é crucial, né? E depende de uma série de fatores, né? Então, não adianta você errar aqui no início, né? Que lá no final vai ser refletido na produtividade, né? Então, tem que ser seguido à risca, desde a análise lá do solo, né? Escolher um laboratório de credibilidade, né? O pessoal que realmente tem experiência de mercado, quem que vai interpretar aí essa análise para poder fazer a recomendação. Então, é toda uma sequência que deve ser seguida com uma certa rigorosidade, né? E essa etapa inicial ela é extremamente importante. Então, quando você conhece o solo, né? Aí sim, aí você começa a definir algumas estratégias de manejo. E vamos então agora iniciar, né, falando aí a respeito dos principais pontos no que se refere principalmente à parte de química, né, quando se fala em manejo da fertilidade do solo, né. E aqui eu inicio falando da acidez do solo, né, que eu diria aí, em termos químicos, é o principal fator, né, limitante aí, ou que merece, né, atenção no que se refere à parte química. Bom, aqui eu vou aproveitar e relembrar alguns conceitos, né, visto que tem alguns alunos aí da graduação,
E não só por isso também, mas rever conceitos é importante, né? O pessoal tem feito aí, por exemplo, calagem, né? Correção de acidez, sem levar em considerações alguns aspectos interessantes, por exemplo, né? A gente sabe que a fase sólida, né? O solo, na verdade, ele é constituído de uma fase sólida e uma fase líquida. E existe aí um equilíbrio entre essas fases, né? Quando a gente analisa em termos de acidez, né? Por exemplo, na CTC nós temos diferentes componentes da acidez, né? E que está em equilíbrio aí com a acidez da fase líquida, que é aquela acidez ativa, né? Que é realmente onde a gente atua, por exemplo, quando faz uma calagem. Então, por exemplo, quando o pessoal recomenda uma quantidade de calcário, né, para corrigir a acidez do solo, na verdade nós estamos atuando aqui na acidez ativa, né, consumindo aqui esses H+, né, o alumínio que estão na solução do solo, né, e à medida que esses elementos eles são consumidos, né, a fase sólida ela recompõe, né, esses elementos no sentido de manter o equilíbrio ali, né, repor o equilíbrio. E quando isso acontece, felizmente, né, isso acontece, nós acabamos aí liberando, né, cargas na CTC, né, nessa fase sólida, o que acaba aí sendo ocupada, por exemplo, pelo cálcio, pelo magnésio, que é fornecido pela calagem. Então é importante conhecer aí os componentes da acidez do solo, porque, por exemplo, quando você tem diferentes CTC, né, é isso que vai definir, conhecer o tamanho da minha CTC, especialmente a CTC potencial, né, vai definir lá a minha decisão, a quantidade de calcário que eu vou aplicar, não só de corretivo, mas também de adubos, fertilizantes, de um modo geral, né. Então não basta eu só aplicar, não, vou aplicar 2.000 quilos aqui por hectare, porque o vizinho ali do lado aplicou. Não, realmente eu preciso conhecer, né, o meu solo, a minha CTC, para poder definir isso, né, em função disso que eu acabei de falar, porque existe esse equilíbrio, né. Né, felizmente, aí, né, a gente tem conseguido, né, resolver esse problema da acidez, principalmente na camada superficial, né, que é essa camada aí de 0 a 20 centímetros, facilmente com a aplicação de calcário, né. No entanto, né, o calcário ele tem um problema aí, né? Eu diria que não é um problema, é uma observação, na verdade, né? Ele é um material de baixa mobilidade, né? Então ele não consegue fazer essa correção, né, com essa mesma eficiência nas camadas, por exemplo, de 20 a 40 centímetros, né? Então se a gente observar aqui, né, por exemplo, ele já não tem não só a mesma eficiência, por exemplo, na elevação do V%, como também nos incrementos de cálcio e magnésio, né? Então essa capacidade do calcário ela está mais restrita aí essa camada superficial. E isso é um problema, né? Aliás, quando você faz, né, uma correção, por exemplo, apenas com calcário, né? E aí você não tem, por exemplo, problemas com restrição hídrica, tudo bem, a planta consegue ir, desenvolver, produz sem problema algum. Né? A questão é que nós temos, né, problemas de veranico, sobretudo na região do Cerrado. E aí sim acaba sendo um problema, né? Quando você faz apenas a calagem, porque você está corrigindo ali aquela camada de 0 a 20 centímetros, a raiz consegue se desenvolver sem problema algum, só que abaixo dos 20 centímetros você tem ali uma verdadeira barreira química, né? Então, acaba que afetando aí o desenvolvimento em subsuperfície, né? E a escolha do calcário ela é importante, né? Aqui é um trabalho interessante, um trabalho simples que o pessoal fez lá no sul de Minas. Eu acho, é um trabalho simples, mas é um trabalho extremamente interessante e didático, né? E eu trouxe ele aqui por dois motivos, né? Para a gente observar, né, esse efeito aí, quando você utiliza diferentes materiais. Aqui eles testaram a caudolomita, né, o calcário comum e o calcário líquido. Então você vê que tem aí uma diferença gigantesca, né? E aí eu aproveito para chamar a atenção, né, para o calcário líquido, né, que é um produto aí que o pessoal tem chamado aí de tecnologia de ponta ou milagre, né? Na verdade, nenhuma coisa nem outra. Até porque na agricultura essa questão de milagre não existe, né? E no que se refere ao calcário líquido, pessoal, até o momento, né, andei lendo aí algumas coisas, alguns trabalhos, não tem aí comprovações, né, pelo menos em termos científicos, da eficiência desse produto, do calcário líquido, né? Não só na correção de solo, ou na saturação por base, como também nos incrementos aí de
cálcio e magnésio no solo, né, como vocês podem ver aqui. Então, comparado ao calcário comum, por exemplo, né, e o pessoal tem atribuído, né, aí, a esse efeito do calcário líquido a questão das dosagens, né, ou seja, as doses que o pessoal aí, os fabricantes têm recomendado. Realmente, se você pegar, né, um exemplo aí, por exemplo, né, 10 litros de produto por hectare, né, que é a média aí que os fabricantes têm fornecido, se a gente pegar, por exemplo, esses 10 litros, nós estaríamos aí fornecendo, né, ou seja, aplicando cerca apenas de 3 kg de cálcio e 1 kg de magnésio por hectare, né? Então, se você fazer aí uma equivalência em carbonato de cálcio, né, seria equivalente a um pouco menos aí de 12 kg de calcário com PNT a 100%. Ou seja, esse valor, ele até poderia ser, né, dobrado caso o calcário líquido aí, na realidade, ele fosse composto por óxido de cálcio e magnésio. Ou seja, na melhor das hipóteses, né, 10 litros, que é o exemplo que eu estou dando para vocês aí, desse produto, equivaleria a menos de 20 kg de calcário com PNT a 100%. Então, essas doses são absolutamente aí irrisórias, né, para a correção da acidez dos solos, né, principalmente em solos agrícolas típicos, né, os quais exigem uma frequência, né, quantidades elevadas, inclusive ultrapassando os 2.000 kg de calcário com PNT a 100%. Né. Aí você pode estar questionando, Bruno, mas esse produto ele poderia ainda ser utilizado como fonte de cálcio e magnésio? Gente, nas doses recomendadas, né, também não. Né? Se a gente, por exemplo, considerando ainda esses 10 litros aí que eu dei como exemplo, né, 10 litros do produto, né, que nós estamos utilizando aí como exemplo, traria apenas 3 quilogramas de cálcio, né, e 1 quilograma de magnésio. Estava fazendo aí uns cálculos, brincando agora à tarde, só para poder mostrar para vocês. Então, por exemplo, se você considerar uma lavoura de soja produzindo 50 sacos por hectare, né, que exporta em torno de 9 a 10 quilos de cálcio, né, ou 6, 7, 8 quilogramas de magnésio, ou seja, 10 litros desse produto é insuficiente para repor, né, e aí nós ia conseguir repor apenas 30% de cálcio ou até 15% de magnésio. Ou seja, a aplicação do calcário líquido, né, nas doses recomendadas não está contribuindo significativamente para a correção da acidez e nem repondo as exportações das culturas. Né? E principalmente se o produtor tiver ainda aí trabalhando, né, milho safrinha, por exemplo, se tem o exemplo da soja produzindo 50 sacos, aí imagina ainda, né, o produtor fazendo milho safrinha, aí a reposição ainda seria menor. Então, pessoal, resumindo, o calcário líquido, em termos de eficiência, ainda hoje, né, até na data de hoje, ainda não é comprovado. A própria Embrapa aí tem desenvolvido uma série de trabalhos, né, testando até 5, 10, 15 vezes a mais a necessidade da calagem. Por exemplo, o pessoal testaram até 60 litros por hectare no Mobasto, em Tanzânia, e também a mesma coisa, chegaram aos mesmos resultados. Não tiveram efeito significativo, né, no pH e no incremento de cálcio e magnésio, como eu acabei falando. Bom, a calagem no sistema de plantio direto é interessante, né, comentar algumas coisas aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia, né? Uma vez que esse processo ele é feito principalmente ali na camada, né, inicial do solo, aliás, de 0 a 10 centímetros, mais ou menos, né? Então, antes de implementar o sistema de plantio direto, é importante se utilizar um calcário aí com poder relativo, né, um PRNT um pouco mais baixo, em torno aí de 65% a 70%, justamente para você ter esse efeito residual mais prolongado. Então, no sistema plantio direto, a correção ela é superficial, como eu falei, deve monitorar-se essa camada, podendo chegar até 20 centímetros, né, para verificar potenciais problemas de toxidez de alumínio e baixa saturação por base. E aí nós temos que observar duas situações. Por exemplo, né, considerando aí uma lavoura, né, sobre o sistema de plantio direto, que não recebeu calcário em superfície, deve fazer uma amostragem de 0 a 20 centímetros, só para garantir, e aí tomar como alguns critérios na hora de definir a calagem. Por exemplo, o pessoal tem falado aí em pH menor que 6, né, ou a saturação por base menor que 50%. E aí reamostrar esse material, esse solo aí a cada 3 anos. Agora, se você
está numa situação em que as lavouras sob o sistema de plantio direto, né, já recebeu o calcário em superfície, aí não tem jeito, a amostragem realmente é recomendado ser feita de 0 a 10 centímetros, e o pH, né, a ser adotado na hora da decisão de aplicação de calcário nesse solo é abaixo de 5,5, principalmente, né, levando em consideração o problema do alumínio lá que eu falei, né, abaixo desse valor, o alumínio se solubiliza na solução do solo, né. E também a saturação por baixo, também a mesma coisa, se estiver abaixo de 50%, é um indicativo aí de fazer a calagem nesse sistema, né. Bom, de modo geral, tem se recomendado aí não exceder acima de 2 toneladas por hectare, né, levando em consideração, por exemplo, o PNT a 100% por aplicação. Por quê? Né? A gente sabe que calagem em excesso ela é prejudicial, né? E lembra-se que o calcário ele tem baixa mobilidade, ele tem uma certa dificuldade em descer no perfil, né? Então, por exemplo, quando você faz uma calagem em excesso, né, você acaba afetando o pH do solo, e aí nós sabemos que o pH acima de 6, 7, ele não é tão interessante do ponto de vista de disponibilidade de nutrientes, né, sobretudo os micronutrientes. Então, também deve ser levado aí, deve-se dar atenção também com relação a isso aí. Né? Bom, a calagem, como eu falei, né, ela precisa ser feita, né, levando em considerações alguns critérios, né, como, por exemplo, a própria recomendação, né, a escolha do produto, né, que se refere à granulometria, o teor de cálcio, magnésio, a uniformidade, a própria uniformidade de aplicação e o método de incorporação, né, bem como também a época de aplicação, né, a gente sabe que ele precisa de um tempo para poder reagir no solo, então esse tempo, né, essa antecedência ela é importante, geralmente 3, né, a 6 meses aí é o suficiente. 3 meses é o suficiente já para esse material, claro, né, tendo água no solo, ele consegue aí reagir sem problema algum. Bom, então aqui é só para exemplificar, né, a importância da distribuição do calcário no perfil do solo, né, e aí, de modo geral, o pessoal tem recomendado fazer uma aplicação, né, a parte da dose recomendada antes da aração e a outra metade antes da gradagem, né. E aí você consegue ter aí essa situação, né, uma melhor distribuição desse material no perfil do solo, né, naquela camada ali de 0 a 20. E tem dado efeito, né, a calagem, né, hoje é uma das tecnologias que nós está bem consolidada, nós temos aí ela consolidada no Brasil, né, e tem refletido os rendimentos de grãos, né, que eu trouxe aqui o exemplo dos rendimentos de grão de soja, né, em vários estados do Brasil, né, e se a gente pegar, por exemplo, aí o Paraná, né, o Goiás, né, a própria Minas Gerais, você tem um aumento aí de produtividade em torno de 100%, né, ou seja, isso é muito bom, né, só com o efeito da calagem você consegue fazer isso, né, ou seja, alterando lá, né, o pH do solo, consequentemente você vai alterar a disponibilidade de nutrientes, sem falar que você está fornecendo ali bases trocáveis, né, o cálcio, o magnésio, enfim. O problema da calagem, como eu falei, né, em termos de profundidade, é justamente isso. Quando você não tem problema aí com restrições hídricas, tudo bem, né? A questão é que quando nós temos, por exemplo, né, a situação de veranico, aí a coisa complica. Né? Aqui eu trouxe, só para a gente ter uma noção, né, em termos de quantidade de água disponível em diferentes profundidades do cerrado. Então você vê que isso também depende, lógico, do teor de argila, né? Mas, de um modo geral, né, o teor de água ele vai aumentando, né, à medida que você aumenta a profundidade no perfil do solo, né? E, além disso, né, as culturas, né, principalmente aí milho, feijão, cana-de-açúcar, soja, né, que está entre as culturas mais cultivadas no cerrado, eles também têm um sistema radicular que não fica só ali naquela camada, né, de 0 a 10, de 0 a 20 centímetros. Eles podem facilmente ultrapassar aí essa profundidade, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar. Aqui está 60 centímetros, mas nós temos aí trabalhos, né, no Brasil, né, onde foi verificado, por exemplo, o desenvolvimento do sistema radicular da cana-de-açúcar ultrapassando 2 metros. Então, onde que eu quero chegar com isso? Né? A calagem por si só ela resolve o problema em grande parte, né? Mas devido a essas limitações em termos de mobilidade, né, uma atenção também especial deve ser dada nas camadas mais superficiais.
Eu lembro que o professor Otávio, na palestra, né, na terça-feira, falou que hoje, para você atingir, né, a potencialidade, o potencial máximo de produtividade de uma cultura, você precisa aí construir pelo menos, né, em termos de estrutura, condições adequadas no solo de 40 a 60 centímetros, né? Então, o gesso, nesse sentido, ele tem sido aí uma alternativa, né? O sulfato de cálcio, né, que é um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados, que ocorre também de forma similar em algumas jazidas, né? Pode ser usado aí na melhoria do ambiente radicular em profundidade, né? Esse produto, quando aplicado ao solo, né, depois da dissolução, devido à sua rápida mobilidade, né, na camada arável, ele irá fixar ali, então, abaixo dessa camada e favorecendo o aprofundamento da raiz, né, e permitindo às plantas aí superar, por exemplo, o próprio veranico, como eu falei, e também usar com eficiência, né, os nutrientes aplicados no solo, né, porque você tem uma melhor distribuição do sistema radicular, né. O gesso ele não reflete no aumento do sistema radicular, né. Na verdade, ele apenas ele melhora aí a redistribuição do sistema radicular e, consequentemente, você consegue ter uma melhor eficiência no uso, não só de nutrientes, como água. Então, o gesso, a função dele, na verdade, é como fertilizante, né, e condicionador do solo, né. Erroneamente, não sei se por falta de conhecimento, enfim, momento ou outro você ainda consegue ver aí algumas pessoas considerando o gesso como corretivo, né, sendo que, na verdade, o gesso ele não tem aí a capacidade de corrigir pH, né, do solo, né. O gesso ele é um sal neutro, né, não é um sal básico, como, por exemplo, carbonato de cálcio e magnésio, portanto, ele não tem efeito na correção do solo, né. E quando aplicar gesso no solo, né, bom, de modo geral, o pessoal tem recomendado aí levar em consideração principalmente a concentração de cálcio, né, e alumínio na camada de 20 a 40 centímetros. Então, para você fazer, né, a aplicação do gesso, você precisa analisar a camada de 20 a 40 centímetros, né? E aí, quando, por exemplo, o teor de cálcio está menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, é um indicativo, né, associado ao teor de alumínio, né? Quando você tem uma saturação de alumínio, por exemplo, maior que 20, aí é um bom indicativo de você fazer aí uma gessagem nesse solo, né? Bom, como eu falei, ele é utilizado como fertilizante, né? Ele consegue, portanto, aí, distribuir principalmente o enxofre, né, cálcio e magnésio, né, ao longo do perfil do solo, né? Então, o gesso, devido à sua mobilidade, ele é muito solúvel, né? Ele consegue fazer esse carreamento dessas bases aí, né, para as camadas mais profundas do solo, que é interessante, né? Onde, de modo geral, nós temos problemas, né, com cálcio na camada aí de 40, 60 centímetros. Então, quando você faz o gesso, você acaba beneficiando isso também. Bom, como eu falei, ele pode auxiliar na absorção de nutrientes e água, justamente por esse efeito, né? No entanto, o gesso, né, quando aplicado em doses excessivas, é um problema, né? Aqui é só mostrando o efeito do gesso na produtividade de algumas culturas, né, em um latonsolo vermelho. Bom, quando você tem a aplicação de gesso aqui, né, no caso foi 3 toneladas por hectare, né, trabalho feito por Souza em 2008, e você vê claramente aí, né, um aumento da produtividade, né, não só no algodão, mas também no milho, na soja, né, quando se fez a gessagem. Mas como eu havia falado, no entanto, né, uma atenção com relação ao uso do gesso agrícola no que se refere às doses elevadas, né, porque o mesmo ele pode provocar aí o que a gente chama de lixiviação excessiva de bases, né? Essa lixiviação, principalmente, por exemplo, do magnésio, né, ela tem sido aí uma resposta frequente, né, com a aplicação do gesso no solo. Então, quando o gesso ele é aplicado, né, em doses elevadas no solo, deve-se conciliar, por exemplo, com a utilização de uma aplicação no calcário dolomítico, né, para justamente compensar aí essas perdas de magnésio trocado, né, inclusive sendo recomendado fazer uma calagem de 60 a 90 dias antes da aplicação do gesso, né? Principalmente em solos com conteúdos baixos de magnésio, né? Aí a gente recomenda fazer essa calagem antes. Bom, vamos aproveitar também